pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é sugestão de uma inscrita do canal. A Patrícia Milani pediu que eu fizesse review detalhado dessa Bíblia aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia em inglês com espaço para devocional criativo, que também é conhecido como Bible Journal. Inclusive eu já abordei esse tema aqui no canal, explicando como que funciona esse estudo bíblico de uma forma mais criativa, de uma forma mais interativa, com os espaços que estão disponíveis na Bíblia. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, eu deixo ele no final desse vídeo para quem quiser assistir. Essa Bíblia aqui eu adquiri na Amazon Brasil, então é bem fácil de adquirir. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para compra dessa Bíblia, para quem tiver interesse. Ela é uma Bíblia que é bem robusta, é uma Bíblia que tem um tamanho maior, ela tem aproximadamente 19 por 22 centímetros e ela também é bem pesadinha. Deixa eu pegar aqui a balança para juntos a gente ver o peso dela. Ela tem aproximadamente 1,3 kg. A capa dessa Bíblia é uma capa dura. A folha interna dela é de um papel nesse tom de amarelinho, que é um tom que torna a leitura mais confortável. Por ela ser uma Bíblia americana, ela está toda em inglês. Nas partes onde Jesus Cristo fala, é em vermelho, ó. Aqui tem algumas passagens que são diálogos e tem alguns momentos em que Cristo fala, então esses diálogos onde envolve Cristo, eles vão estar em vermelhos cada vez que Jesus Cristo conversar. Ela é uma Bíblia que não vem fita para marcar a página e eu confesso que isso é uma coisa que me incomoda, porque é difícil a gente colocar marcadores de páginas na Bíblia, nesse formato assim de segurar, porque a folha mais fininha acaba danificando. Então, na Bíblia, eu estou utilizando esse tipo de marcador de páginas que é com imã, ou se não, aqueles marcadores de páginas bem tradicional que a gente coloca entre uma página e outra. Mas eu ia gostar muito que ela tivesse umas fitinhas para marcar a página, inclusive podia ter várias fitinhas. É uma sugestão aí que eu deixo para as editoras que produzem Bíblia, né? Se alguma em algum momento passar aqui pelo canal, então fica aí a minha dica. Eu acho que as Bíblias poderiam vir com várias fitinhas de marca-página. Ela tem bastante espaço para interação criativa, então tem espaço nas laterais do texto, tem espaço liso, mas também tem espaço pautado e também tem espaço ilustrado. Na abertura de cada capítulo da Bíblia, a gente vai ter sempre uma ilustração bem bonita. Inclusive, eu achei a ilustração que faz a abertura de Gênesis muito linda. Achei belíssima, tô louca para colorir essa ilustração. O papel dessa Bíblia eu achei um pouquinho mais grossinho do que as outras Bíblias que eu tenho. Eu tenho esta Bíblia aqui, que das que eu tinha até o momento era a que tinha um papel mais grossinho. Quando eu pego este papel e esse aqui, desta Bíblia americana, eu noto que sim, ela é mais grossinha se comparada a essa Bíblia aqui. Outra forma que a gente pode ver é medindo a lombada das duas Bíblias. Deixa eu deixar aqui elas bem próximas para vocês verem. A Bíblia americana ela é toda maior e essa Bíblia nacional é menorzinha. As duas têm aproximadamente o mesmo número de páginas. Essa aqui tem 1104 páginas e essa aqui tem aproximadamente umas 1110 páginas. Então assim, é pouquinhas páginas a mais e olhem o quanto essa aqui é mais grossa. Mesmo que vocês desconsiderem a capa, né, que é uma capinha de um papelão mais grosso, considerem só realmente a parte do corte onde tá as páginas, vocês vão perceber que essa aqui é bem mais alta. Então significa o quê? Que a gramatura dessa folha é maior, por isso que acaba deixando essa lombada mais grossa do que esta Bíblia aqui, que tem esse cortezinho e dourado e o papel um pouquinho mais fino. Geralmente, o papel Bíblia ele varia em 25 gramas a 45 gramas. Então, quando é aquela folha bem fininha, que parece que vai desmanchar na mão enquanto a gente está lendo, é 25 gramas. E as folhas um pouquinho mais grossas vão variar. Eu tenho aqui um caderno que tem uma gramatura de 56 gramas.
Quando eu pego a folha deste caderno aqui e sinto a folha desse caderno, em comparação à folha desta Bíblia aqui, quando eu estou sentindo as duas folhas na minha mão, eu percebo que essa folha aqui é mais grossa do que a folha da Bíblia, mas não muito mais grossa. Então, essa aqui do caderno tem 56 gramas e eu arrisco dizer que esta Bíblia aqui tem um papel Bíblia com gramatura máxima, que é de 45 gramas. Então, é uma gramatura bem mais confortável para a gente poder colorir, escrever. O ideal é sempre colorir com material bem macio, então os lápis aquareláveis no seu formato seco são muito bons, porque eles são bem mais macios, então para colorir as imagens são mais ideais. Na hora de usar caneta, o bom também é utilizar canetas mais macias. Pontinhas muito fininhas, aquelas canetas de pontinha agulha, podem danificar. Então eu prefiro utilizar canetas com uma pontinha mais grossa, de 0,7 milímetros, eu acho que são ideais para serem utilizadas no papel Bíblia, porque não marca tanto, marca um pouquinho ainda, mas não tanto. Prova disso é que se eu pego e passo a mão aqui no verso dessa folha onde eu escrevi, eu consigo sentir, sabe? Tem um pouquinho de relevo do que eu escrevi. Se fosse uma canetinha com uma pontinha muito fininha, uma pontinha agulha, e talvez se a pessoa faz um pouquinho mais de pressão na hora de escrever, pode correr o risco de acabar danificando o papel. Como alguns de vocês que acompanham aqui o canal já sabem, eu não falo e não leio em inglês, mas eu optei por comprar uma Bíblia americana para ter a experiência de ver como que ela era. Eu queria muito ver como era uma Bíblia americana, já que o Bible Journal surgiu por lá. Então eu fiquei bastante satisfeita porque realmente vem bastante espaço para a escrita. Achei os desenhos de muito bom gosto. O fato do papel ser um pouquinho mais grosso do que as Bíblias que eu tenho, eu acho que é um ponto positivo muito bacana. Ela não tem um valor muito alto quando comparado às Bíblias nacionais. O valor dela é um pouquinho maior do que as Bíblias nacionais, porque é um material importado, mas eu acho que é um valor possível de comprar pelo material que ela oferece. Eu achei muito bom. Com relação à versão da escrita, eu realmente não tenho condições de opinar, porque eu não faço a leitura nesta Bíblia aqui. Na verdade, pessoal, a Bíblia que eu uso para ler é essa minha Bíblia muito antiga, que eu ganhei quando era menina da minha mãe, que é a Bíblia que fica na cabeceira da minha cama. Quando eu quero fazer alguma leitura, é a Bíblia que eu utilizo, até porque ela é uma Bíblia católica. E eu ainda não encontrei nenhuma Bíblia católica para desenvolver o Bible Journaling. Então eu opto por fazer a minha leitura sempre em uma Bíblia católica. E aí, se eu vejo alguma passagem interessante que eu goste, eu acabo transferindo ela para as Bíblias que eu tenho de Bible Journaling. Então essa é a forma que eu acabo interagindo com as minhas Bíblias, que tem espaço aí para esse devocional criativo. Algumas passagens que eu li na minha Bíblia e depois dei uma olhadinha aqui, eu vi até que algumas palavras, algumas expressões, algumas frases eu consegui entender de forma fácil. Eu dei uma lida sobre alguns reviews desta Bíblia e vi pessoas falando que sim, a linguagem dela é muito acessível e que inclusive ela seria um facilitador na hora de aprender a língua inglesa. Então quem está estudando inglês pode ser uma boa opção comprar essa Bíblia também para este fim, para aprender o inglês, além de praticar o devocional criativo nela. Outro ponto muito positivo dessa Bíblia que eu ressalto para vocês é que ao final da Bíblia a gente vai ter algumas páginas lisas, sem nada escrito, que podem ser usadas para teste de materiais. Então, às vezes quer utilizar um marcador de texto, quer utilizar uma caneta, tá em dúvida de como ele vai se comportar nesse papel que é tão fininho, pode fazer o teste nessas últimas folhas que ficam aqui atrás da Bíblia. Achei isso muito legal. Pode ser uma boa sugestão para as nossas Bíblias que são produzidas aqui no Brasil. Então esta é a minha Bíblia americana para uso no Bible Journal ou devocional criativo, como você quiser chamar. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais dessa Bíblia em detalhes. Me conta nos comentários se você já conhecia essa Bíblia ou se você também tem vontade em adquirir uma Bíblia americana. Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!